Vamos dar início à correção do segundo exercício de revisão de física sobre as leis de Newton. A primeira questão do exercício diz o seguinte: com base no sistema de forças coplanares de mesma intensidade, representado abaixo, indique a alternativa correta. Então, lembrando aqui que o sistema tem forças coplanares, ou seja, estão todas no mesmo plano, e uma observação importante é que elas têm a mesma intensidade. Isso quer dizer o quê? Que F1 tem o mesmo tamanho que F4, que F3 e que F2. Então, elas têm a mesma intensidade, têm o mesmo tamanho. Diante disso, ele quer que a gente analise essas 5 alternativas, que tem apenas uma correta. Indique a alternativa correta. Então, vamos lá. Ele diz no início aqui que F1 é a resultante da soma de F2 e F3. Vamos observar. A resultante da soma de F2 e F3 vai ser a diagonal desse paralelogramo aqui, né? Seria aqui. Certo? Opa! Aqui. A gente consegue. Pronto. Então, vejam só. Ele está dizendo que F1 é a resultante, ela é resultante da soma de F2 com F3. F1 aqui nesse caso, como aqui tem 60 graus, aqui também tem 60, 120, aqui também vai ter 60. Tudo aqui vai ter 60 graus. Aqui, aqui. Então, isso aqui é a bissetriz, certo? Ou seja, divide esse ângulo de 120 em duas partes iguais. Logo, esse F1 aqui, ele está na mesma direção que essa força aqui resultante de F2 com F3. E elas vão ter o mesmo tamanho. Já que aqui é 60, esse lado aqui, a gente já viu numa questão anterior, que esse triângulo aqui vai ser equilátero, tá? Aqui também vai ter 60, aqui vai ter também 60 graus. E, consequentemente, esse vetor vai ter o mesmo tamanho que esse. Porém, eles têm a mesma intensidade, mas não quer dizer que eles são o mesmo vetor. Ele está dizendo que F1 é resultante da soma de F2 e F3. Não. A resultante de F2 e F3 é esse vetorzinho aqui para baixo. F1 está para cima. Eles têm a mesma intensidade, mas não são o mesmo vetor. Então, logo, a alternativa A está errada. Vamos para a alternativa B. Ele diz que F2 mais F3 mais F4 é igual a zero, ou seja, a soma vetorial é nula. Vamos analisar agora o seguinte. Eu já sei que F2 mais F3, que são esses dois aqui, o vetor resultante é esse. Para a soma de F2, F3 e F4 ser zero, F4 teria que estar no lugar desse F1 aqui, ok? Onde FR menos F4 zeraria, mas não é o caso, F4 está aqui. Então, a resultante de FR aqui com F4 vai ser esse vetor aqui, F3. Então, a resultante de F2 mais F3 mais F4, na verdade, seria o vetor F3. E não o que ele está dizendo aqui, que é zero. Agora, vamos à letra C. Ele diz que F2 é resultante da soma de F1, F3 e F4. F1 aqui, vou fazer com outra cor para não misturar as alternativas. Então, aqui, ele diz que F1 mais F3, que é esse vetor aqui, mais F4, aqui. Ele diz que a soma desses três vetores, a resultante é F2. Vamos analisar novamente isso aqui. A soma de F1 com F3 tem como resultante F4. Observe que F4 é a diagonal desse paralelogramozinho aqui, ó. Então, F1 mais F3 tem como resultado F4. E F4 mais ele mesmo, né? Ele não vai ter como resultado F2.
Então, F1 mais F3 dá F4, certo? Porém, F4, mas ele mesmo não vai dar o valor do F2, que está oposto a ele aqui. F4 já está para cá, ó, está o oposto, certo? Então, essa soma não vai ser F2, certo? Agora, vamos fazer a soma de F1, F2 e F3, vamos ver se ela dá 0. F1 mais F2 mais F3, eu posso começar somando logo F1 com F3, porque numa soma, não importa a ordem das parcelas, o resultado vai ser o mesmo. F1 mais F3, aqui, mais esse, tem como resultado F4. F4 mais F2, já que eles são opostos aqui, ó. Agora eu vou somar com F2, o resultado de F1 com F3. Então, F4 aqui é a resultante de F1 mais F3, a força resultante, que somada com F2, que está oposta a ela e está na mesma linha, tem 180 graus aqui. Eles estão na mesma direção, em sentidos opostos e têm mesma intensidade, logo eles se anulam. Então, a letra D está correta. Tá? E na letra E, só vamos por desencargo de consciência, observar a letra E. F2 é a resultante da soma de F1 e F3. A gente já viu que a resultante de F1 com F3 é quem? F4. Logo, F2 ele tem mesma intensidade que F4, mas não é o mesmo vetor, tá? Tá aqui para o sentido oposto, então ele não pode ser o mesmo vetor. Então, a alternativa correta, de fato, é a letra D. Vamos para o próximo. Indica a alternativa que está em desacordo com o princípio da inércia. Nós vimos que o princípio da inércia é a lei que indica que um corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso e um corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme. Dessa forma, para que um corpo altere seu estado de movimento, tem que agir uma força não nula sobre ele. A resultante das forças tem que ser diferente de zero. Então, vamos analisar as alternativas e vamos ver qual está incorreta, porque ele quer em desacordo, né, com o princípio da inércia. Letra A. A velocidade vetorial de uma partícula... Deixa eu ir fazendo aqui com marca-texto. A velocidade vetorial de uma partícula só pode ser variada se essa estiver sob a ação de uma força resultante não nula. Isso quer dizer, ele está dizendo que a velocidade vetorial de uma partícula só pode ser variada. Se ela é variada, ela está acelerando ou desacelerando. Se essa estiver sob a ação de uma força resultante não nula. Tá certo? Quando a força resultante ela não é nula, o corpo ele está em movimento variado. Logo, a letra A está de acordo com o princípio da inércia, não está em desacordo. Ela está certa, eu tenho que descobrir qual que está errada. Letra B. Se a resultante das forças que agem em uma partícula é nula, dois estados cinemáticos são possíveis: repouso ou movimento retilíneo uniforme. Isso. A resultante das forças que agem em uma partícula é nula. Se a resultante é nula, o corpo está em equilíbrio. Logo, ele está ou em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme. Então, a B também está correta. Está dentro do princípio da inércia. Letra C. Uma partícula livre da ação de uma força externa resultante é incapaz de vencer suas tendências inerciais. Uma partícula livre da ação de uma força externa resultante é incapaz de vencer suas tendências inerciais. Tendência inercial quer dizer o quê? É a tendência dele manter seu estado de movimento. Então, se ele está livre de uma força externa, ou seja, não existe uma força que esteja uma força resultante fora dele agindo sobre ele, ele não pode mudar seu estado de movimento. Então, ou seja, ele é incapaz de vencer suas tendências inerciais. Lembra no caso do Superman, que nós conversamos no outro slide, do primeiro exercício? Que ele, por si só, sem uma força externa, não conseguiria ser capaz de fazer os movimentos que ele faz? Então, é o caso daqui. Então, essa letra C também está em acordo com o princípio da inércia.
Numa partícula, letra D, numa partícula em movimento circular e uniforme, a resultante das forças externas não pode ser nula. Exatamente. Ele está em movimento circular e uniforme. E ele está dizendo que a resultante das forças externas não pode ser nula. Aqui o movimento é uniforme, mas ele não é retilíneo. Ela só é nula se o movimento é retilíneo e uniforme. Aqui é circular e uniforme. Como ele é circular e uniforme, a resultante das forças externas, de fato, não pode ser nula. Se ela fosse nula, ele estaria em retilíneo e uniforme. Então, nesse caso aqui, de fato, ela não pode ser nula. A resultante das forças não pode ser nula. Está correto também de acordo com a inércia. Só nos resta a letra E, mas vamos por desencargo novamente. Confirmar se ela está certa. Letra E. Uma partícula, aliás, se ela está em desacordo com o princípio da inércia. Uma partícula pode ter movimento acelerado sob força resultante nula. Força resultante nula só pode gerar duas situações, dois estados de movimento, ou repouso ou movimento retilíneo uniforme. Jamais o movimento acelerado. Então, nesse caso aqui, está em desacordo com o princípio da inércia. Aqui, uma partícula pode ter movimento acelerado sob força de resultante não nula, que não é o caso. Então, essa está incorreta. Então, a resposta será a letra E. Questão 3. Submetida à ação de três forças constantes, uma partícula se move em linha reta com movimento uniforme. A figura abaixo representa duas dessas forças. Então, submetida à ação de três forças constantes, uma partícula se move em linha reta com movimento uniforme. Então, se são três forças e ela está em movimento uniforme, quer dizer que essas três forças, a soma vetorial delas é zero, já que o movimento é uniforme. A figura abaixo representa duas dessas forças, F1 e F2. Ele não mostrou a terceira. Ele quer saber, a terceira força tem módulo, ou seja, ele quer saber qual a intensidade dessa terceira força. Para que essas três forças se anulem, como a resultante dessas duas aqui é um vetor que vem aqui na diagonal, né, gente? Lembrando disso aí. É o vetor que vem na diagonal desse retângulo aqui. Para que elas se anulem, a terceira força vai ter que ser essa aqui. Certo? E ela vai ter que ter a mesma intensidade que essa daqui, que é a resultante desses dois. Ok? Então, essa força resultante aqui vai ser a resultante de F1 e F2, que vai ser calculada por quem? Pelo teorema Pitágoras. F2 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. FR ao quadrado vai ser igual a 25 mais 144. FR ao quadrado vai ser igual a 169. FR, desculpa aqui, deixa eu apagar com a borrachinha. FR vai ser igual a raiz quadrada de 169. FR vai ser igual a 13 newtons. Logo, essa força aqui vai ter a mesma intensidade que essa terceira, para que elas se anulem e realmente o corpo esteja em linha reta em movimento uniforme. E a força resultante aqui, a força de baixo aqui, tem que ser 13 também. Letra D. Terminamos assim as três primeiras questões do nosso exercício 2. Vamos para o próximo? Até mais!